Meu amigo Jomar Lima, de Cachoeira, um amigo querido de muitos anos. É, Se apresente, Jomar, aí conte um pouco dessa sua trajetória. Você que é museólogo e outras atividades aí que você vai contar. Eu não vou dar o currículo todo, porque é melhor você dar. Olá, Aurélio. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar participando desse seu projeto que eu tenho visto, ouvido muito dessas suas participações com várias outras figuras. Muito bacana esse projeto. Então, em primeiro momento, agradecer pelo convite de estar dentro do projeto, desse projeto. Eu sou Joma Lima, como você falou, sou aqui da cidade de Cachoeira, aqui no nosso recôncavo Você baiano. nasceu aí mesmo? Nasci, como, Aurélio? Você nasceu aí mesmo? Nasci em Cachoeira. Eu sou natural realmente de Cachoeira, né? Já morei em diversas outras cidades, na cidade de Salvador, já morei em Salvador por alguns anos, cidade de Maragogipe morei também, já trabalhei em São Félix, hoje resido em Muritiba, tenho propriedades em Cachoeira, mas resido em Muritiba. Sou museólogo de formação, tenho especialização em projetos e gestão cultural também pela UFRB e estou finalizando o mestrado em História da África também pela UFRB. E toda essa minha trajetória na área de cultura e na área principalmente da preservação do patrimônio, isso é desde os anos 90, né, que eu estou nessa labuta do lado de cidadania, porque é uma função de um cidadão preservar a sua cultura, preservar seu patrimônio, né? E dentro dessas minhas caminhadas, para mim, uma das maiores experiências, laboratórios, experiências que eu tive na minha vida foi quando eu fui gestor do Carmo. Durante 15 anos eu fui gestor da horteceira do Conjunto do Carmo, da cidade de Cachoeira, e durante esse período de 15 anos conseguimos fazer diversos projetos. Projetos esses que foram restauração de um acervo sacro-religioso fantástico, que é um dos mais importantes acervos sacro-religiosos da Bahia. Nós tivemos essa honra de dizer que muitos desses projetos conseguem captar recursos, restaurar esse acervo de arte sacra, além de restaurar todo o conjunto do Carmo, que foi também no ano de 2006, que foi toda essa restauração, e eu estava ainda na gestão. Além do Carmo, eu falo primeiro do Carmo porque é o orgulho também que eu tenho de dizer que, como cidadão, eu fiz minha parte, como cidadão, de restaurar um patrimônio tão importante para a Bahia e para o Brasil e para o mundo. Mas, além do Carmo, também, eu já fui presidente de Filarmônica Líder Siciliana. Acho que isso você não sabia. Eu fui Eu não presidente sabia, da Filarmônica. eu não sabia e queria dizer para você que como fui conselheiro estadual de cultura, como você sabe, por 8 anos, e sou um absoluto entusiasta das filarmônicas da Bahia. As filarmônicas da Bahia são de uma importância, importância patrimonial para a Bahia. Então, tanto para Sem a questão dúvida. da produção cultural também, porque muitos ali vão ser músicos, vão enveredar pela música, como pela beleza dessa tradição. É uma tradição que remonta as coisas mais. Realmente é uma coisa. A história das Filarmônicas da Bahia está para ser contada ainda e é uma história riquíssima. Tem, Então conte um riquíssimo. pouco dessa sua experiência na Filarmônica aí. Que eu sei que É, eu a região de Cachoeira tem várias filarmônicas. Quantas filarmônicas tem aí na região de Cachoeira? não sei Contando exatamente Muritiba. contar. Nós temos aqui em Cachoeira, a gente tem a Filarmônica, tem duas filarmônicas centenárias em Cachoeira, que é a Filarmônica Orfeica Líria Siciliana, a qual eu fui presidente durante 2 anos, foi um mandato. Tem a Filarmônica Minerva Cachoeirana, que também é uma filarmônica centenária, e tem uma jovem filarmônica chamada 25 de Junho, que tem alguns anos de criada. Então, Cachoeira tem três. Nós temos a União São Felista na cidade de São Félix, que é a vizinha cidade de São Félix. Na cidade de Maragogipe, nós temos duas filarmônicas, que é a Dor de Julho e a Terpsícoro Popular, que também são filarmônicas centenárias. Na cidade de Muritiba, mais duas filarmônicas, a Lira e a 5 de Março, a Lira Mutibana e a 5 de Março. E temos diversas outras filarmônicas aqui na cidade de Nazaré das Farinhas, Irará, enfim, são várias outras filarmônicas. Curia das Almas, a cidade de Curia das Almas também tem filarmônicas.
Enfim, esse nosso entorno aqui do Recôncavo, principalmente a cidade de Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe, é um celeiro musical fantástico. É desse celeiro musical que saíram diversos outros musicistas, diversos outros músicos saídos que hoje estão em forças armadas diversas em todo o Brasil, em diversos outros grupos também de bandas, orquestras, enfim, você tem referências musicais nessa região, referências de músicos e outros cantores que vieram das filarmônicas. É um ambiente de formação que não tem preço o tamanho que é as filarmônicas do nosso recôncavo. E que vão para música comercial também, para música que dá Isso. dinheiro. Que o Haroldo Macedo me contou uma vez, passei uma tarde com o Haroldo Macedo, e ele me contando quanto as bandas marciais, que também, aqui nós temos as bandas também, né? Quanto elas foram importantes para a guitarra baiana, por exemplo. Quantos músicos vieram dali para tocar o início do que seria depois o axé, né? Enfim, mas conte um pouco dessa sua experiência de 2 anos na Filarmônica. Quais são as dificuldades? Como é que foi essa gestão? Como é que foi gerir uma Filarmônica? Logo quando eu fui eleito, né, presidente da Filarmônica Leciliana, nós estávamos, primeiro a Filarmônica, nesse período, estava passando por uma situação bem difícil. Situação mesmo de financeiramente, poucos instrumentos na Filarmônica. Nós tínhamos um prédio, a Filarmônica, que ficava também no Centro Histórico de Cachoeira, mas numa situação que estava praticamente para se desabar esse prédio. E nós tínhamos um outro prédio que fica também perto do quarteirão onde hoje está localizada a Universidade Federal. Ela fica ali situada naquele perímetro ali junto da universidade. E esse prédio, que estava lá para ser restaurado já durante muitos anos, e por uma questão política, não conseguiu avançar. Então eu peguei a Filarmônica dessa forma. Ali é o perímetro do IFAM, né? Aí que você fala perto. Como? É o perímetro É do perto IFAM. da, Ou é o não, perímetro do do IPAC? IFAM, não. Esse prédio antigo, ela ficava ali perto do Fórum de Cachoeira. Ela fica ali mais ou menos perto dali, do Fórum de Cachoeira, o prédio antigo. E o prédio novo, esse prédio que tinha sido adquirido, mas nunca tinha sido reformado, fica ali perto da Caixa Econômica, junto do quarteirão do Centro de Arte e Humanidades e Letras da Universidade Federal. Fica ali. Né? Então, esse prédio estava lá e não tinha conseguido restaurar, e até em termos de instrumentos, como eu falei, fardamento, eu peguei a Filarmônica realmente em uma situação muito complicada. Logo quando fui eleito, e eu comecei a buscar, junto ao governo do estado, na época era o governador Paulo Souto, e aí com o deputado também Benito Gama e tal, enfim, conseguimos essa articulação com eles e muita sorte da minha parte também, e com 60 dias que eu estava como presidente da Filarmônica, a obra foi aprovada e começou a reforma desse prédio. Né? Então, depois disso, levou quase um ano a reforma desse prédio, e a Filarmônica Lericiliana passou a ser a sede delas lá, nesse outro prédio, e o outro prédio antigo foi alugado para poder conseguir angariar alguns recursos para a manutenção da Filarmônica. E aí, na parte de base da Filarmônica, onde seria uma parte de aulas, eu dividi, criei um restaurante, e esse restaurante também era alugado para poder ter um retorno também financeiro para a instituição. E fomos a questão da formação, a formação de conseguir instrumentos para a Filarmônica, conseguimos vários instrumentos para a Filarmônica nesse período, e além disso também conseguimos também, mesmo com toda a situação que estava estrutural e administrativa da instituição, a gente conseguiu que a Filarmônica passasse do Festival de Filarmônica naquela época, que acontecia na cidade de São Félix, lá no Instituto Dânima, no Centro Cultural Dânima. Conseguimos que ela participasse. Então, para mim, foi uma experiência muito, muito bacana, Aurélio. Bacana por ter passado como cidadão junto a uma instituição centenária como essa,
Eu falei há poucos instantes do Carmo, que eu consegui adentrar o Carmo bastante jovem. Na época, fui considerado o prior, que é chamado prior, o presidente dessas instituições religiosas. Fui considerado o prior mais novo do Brasil. E mesmo sendo o prior mais novo do Brasil, jovem, consegui avançar e fazer o quanto foi feito naquela instituição. Você E tinha aconteceu a quantos mesma anos? coisa. Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu tinha na época. Maravilha. E nesse período, e para você ter ideia, quando eu estava gestor do Carmo, eu também assumi a Lira também junto. Eu tinha essas duas administrações, administrava o Carmo e administrava também a Filarmônica, né? Mas aquela coisa aquela vontade de fazer as coisas pela sua cidade, fazer as coisas pelo patrimônio, então isso me deixava muito e me incomodava por demais. Me incomodava não, me incomoda, porque não parei, pelo contrário, a gente continua a nossa caminhada. Então, para mim foi assim uma experiência muito bacana. Foi muito bacana mesmo, uma das melhores experiências de administração da minha vida. Tá, mas vamos voltar um pouquinho atrás, já que você estava nos 20 anos. E Sim, seu pai, sua mãe, o que eles faziam? Eles eram de Cachoeira? Em que sim, parte sim, da sim. cidade você morou? Como é que foi essa coisa de menino? Se já tinha essa vocação de gostar das coisas históricas de Cachoeira, de patrimônio, para ter a vocação de museólogo? Como é que foi essa linha do tempo aí? Interessante que eu não tinha, eu morava, minha mãe reside até hoje nesse bairro, é um bairro mais afastado da cidade, denominado Caquende. São dois bairros distantes da cidade, quase periféricos. O Caquende e a Roda Feira são dois vertentes, um fica de um lado e outro fica do outro da cidade. Então são esses dois bairros. E eu nasci no bairro do Caquende, aí na cidade de Cachoeira, e minha mãe era funcionária do Tribunal de Justiça, foi escrivã oficial de cartório durante mais de 40 anos. Minha mãe foi, está aposentada e viva, graças a Deus, 87 anos. E minha mãe foi funcionária do Tribunal de Justiça por mais de 40 anos. Meu pai, Clóvis, mecânico de formação. Meu pai foi mecânico de diversas empresas aí em Salvador, como a Breso Gás, como a Norte Gás Butano, enfim, diversas empresas. E meu pai era um mecânico, mesmo sem ter uma formação, só tinha formação primária, mas meu pai era muito cogitado em diversas empresas para poder estar trabalhando. Então, meu pai trabalhava em Salvador, minha mãe trabalhava na cidade de São Félix e morava em Cachoeira. Então, minha família é humilde, né? É uma família humilde e que eu não tinha nenhuma visão, estou sendo bem sincero a você, visão em relação ao patrimônio, visão em relação a nada disso. A questão do Carmo começou pelo Carmo, foi que minha mãe me colocou lá no Carmo, como irmão da roteira do Carmo, e com pouco tempo de eu estar lá no Carmo, me convidaram para ser tesoureiro, depois eu fui vice-presidente da instituição e depois me elegeram como um presidente da instituição e acabei ficando lá durante mais de 6 mandatos dentro de uma instituição secular. E também saí da instituição não porque eu saí da instituição porque eu fiz todo o que um gestor precisa fazer, é você fazer o seu papel e no momento certo você deixar o espaço para que outros façam. Então, eu durante esses 15 anos fiz todo esse trabalho e depois disso consegui meu objetivo, que era restaurar a igreja, que ela estava prestes a desabar, prestes a cair telhado, prestes a se perder todo um acervo. Eu consegui restaurar A tudo igreja e isso. o claustro, né? E o claustro do Carmo, que um dos patrimônios mais importantes que nós temos aqui no nosso Recôncavo. Então, consegui, mas antes eu não tinha nenhum tipo de sensibilidade. Não adianta eu dizer, porque eu tinha essa sensibilidade e tal. Nunca tive. Você Isso foi cresceu um como acaso um menino, um jovem normal, né? Que gostava das coisas normais. normal de aprontar, de não sei o quê, enfim, de ir para o rio nadar, de jogar uma pelada e por aí vai, enfim. Então foi normal, e isso foi por acaso aconteceu e começou a tomar gosto por isso. E dentro disso eu digo a você o seguinte, mesmo sem nenhuma formação na área, mesmo que eu não tinha nenhuma formação na área de restauração, eu não tinha nenhuma formação, né? Eu tinha uma formação secundária, não tinha feito ainda o curso superior, em função de alguns lugares que eu trabalhei, então não exigia curso superior, então não fiz curso superior,
porque eu fui para Salvador, fiz alguns cursos, voltei e fiquei em Cachoeira. Só tinha que eu, dentro do Carmo, eu tinha um grande sonho que era fazer museologia. Só que o curso de museologia você só tinha na cidade de Salvador, na UFBA. E era impossível para mim, trabalhando em Cachoeira, e fazer um curso de museologia em Salvador. Era impossível. Então, isso praticamente ficou jogado ao lado, esse sonho. Aí fui fazer administração de empresa no IAN, Instituto Adventista do Ensino Nordeste. Fui fazer administração de empresa no IAN e veio o advento desses cursos em Cachoeira, e dentre eles veio o curso de museologia. Então eu fui da primeira turma, logo, e olha que na época não tinha essa parte de Enem, nada disso. O formato do vestibular era o mesmo formato da UFBA, em 2 etapas. Fui mesmo anos e anos sem estudar, né? Fui e passei na primeira etapa, fiz a segunda etapa e fui da primeira turma de museologia da UFRB, que esse orgulho que eu tenho, e digo, sim, foi da primeira turma, uma universidade que eu ajudei também muito que isso acontecesse. Eu tenho minha parcela de contribuição também, que a universidade também esteja em Cachoeira, eu tenho como cidadão essa parcela. E fui dessa primeira turma. Então, eu fiz museologia em virtude de um sonho que eu tinha de fazer museologia, porque eu gosto da área de preservação, gosto da área de patrimônio, tanto patrimônio material como patrimônio imaterial, mas de patrimônio material eu tinha esse gosto, porque eu sempre gostei também de fotografar. Né? Então eu saía sempre com minha máquina fotografando, mas fotografava apenas por hobby. Né? Então isso foi começando a me dar gosto e começando a me instigar também, e instigava para poder conhecer. Exemplo, eu tinha os símbolos, a parte de simbologia, a heráldica eclesiástica, e comecei a fazer um trabalho sobre a heráldica eclesiástica para saber o que significava cada símbolo aquele símbolo da ordem carmelitana, o símbolo. Na nossa região nós temos 3 instituições religiosas que iniciaram em Cachoeira. A primeira, os jesuítas, que foram no século XVI, que tem o E Seminário de Belém, o Colégio de século Belém XVI, o Colégio de jesuíta, o Belém. Colégio de Belém, o seminário. Depois vem os franciscanos, que fica ali aquele convento fantástico de Santo Antônio do Paraguaçu, que fica ali no Rio Paraguaçu, no distrito de São Francisco do Paraguaçu, é o convento de Santo Antônio, e depois vieram os carmelitas, no século XVII. Então, você tem 3 congregações religiosas que vieram para Cachoeira, e dentre elas os carmelitas. Então, eu comecei também a estudar toda essa heráldica eclesiástica também, e aí comecei a estudar essa heráldica, tem um trabalho também voltado também à heráldica eclesiástica e diversas outras pesquisas, porque além de estar como presidente da instituição, que é denominado prior, eu comecei também a estudar outras coisas, porque todo o acervo, como os Cristos de Macau, por exemplo, eu comecei a estudar porque lá no Carmo nós temos uma coleção chamada Cristo de Macau, porque alguns historiadores dizem que eles vieram de Macau, outros historiadores e pesquisadores dizem que foi trocado por produto daqui do Brasil, trocado pelas imagens, e outros dizem que foi feito e confeccionado em Cachoeira. Enfim, eu tive a honra e o prazer, com esse trabalho que eu fiz no Carmo, que eu fiz esse trabalho na Alteceira. Às vezes eu fico falando muito da Roteceira, você me corte, viu? Porque eu falo muito em Eu relação à adoro Roteceira, esse porque é o orgulho que tema. eu tenho. Eu Esse é o adoro esse orgulho que eu tenho, tema entendeu? e adoro, você sabe do meu livro, História do Brasil Vira-Lata, que eu lancei agora Sim, sim, com a sim. nova edição. E eu deixei claro que Cachoeira, no século XVII, era um dos lugares mais ricos do mundo de então. Sim, Dominava, sem dúvida. tanto que vai virar município já em 1697, um dos primeiros municípios emancipados do Brasil. E era um dos mais E importantes entreposto comercial, junto com São Félix, é claro, porque a questão, como a gente só vê, a ponte só vê no século XIX, então você tem um entreposto comercial de Cachoeira e São Félix, que as pessoas às vezes falam muito só em Cachoeira, Cachoeira não, Cachoeira e São Félix, porque era um entreposto comercial, então todas essas mercadorias vinham para as embarcações, vinham para os saveiros, os barcos, as velas, para dali de São Félix e Cachoeira sair para Salvador e para outros não, centros. e para o interior, né? As primeiras estradas da Bahia, estradas mandadas fazer pelo governo mesmo, estrada, porque não tinha carro, mas tinha carroça, né? Tinha coisa para passar por estrada, Isso. que dependia de estrada. Até para as tropas de mulas precisava de estrada. Então as primeiras estradas que vão para o interior, que vão até dar em Minas Gerais, que vão ser responsáveis pelo povoamento de todo o interior da Bahia, de todo o sertão da Bahia,
são estradas que partiam, a maior parte delas, de cachoeira. As primeiras, né? E chamada aquela estrada do ouro que você vinha daquela região da Chapada, essas estradas que as mulas vinham trazendo todo esse ouro que vinha de lá daquela região de Rio Minas de e da Contas, região da é. Chapada e tal, e vinha para onde? Cachoeira, vinha para São Félix, daí que saía todo esse todas essas mercadorias para ir para Salvador e para outros centros. Então, eu tive, depois desse trabalho, como eu falei, dos Cristos de Macau, Sim, mas eu comecei a fazer você estudá-los. comprovou que eles eram de Macau mesmo. Isso, até então não foi encontrado nenhum documento que comprovasse tal feito, que ele viesse de Macau. Eu fui convidado, quando eu estava no Carmo ainda, eu fui convidado, eu já estava no curso de museologia no quarto semestre, o quinto semestre, não lembro bem, e ele veio de Portugal, de Évora, a reitora de Évora, e a reitora de lá da faculdade de Macau, que foi doutora Leonor Seabra e Maria de Deus Manso, que era de Évora. As duas vieram fazer uma palestra lá na universidade. Eu não sabia, e quando eu passei, vi o cartaz lá, entrei no auditório para ouvir a palestra. Ela começaram a falar algumas coisas, e aí eu comecei, levantei a mão depois da palestra dela e comecei a falar desses Cristos de Macau, das lápides tumulares de Cachoeira e tal, e elas ficaram encantadas que não sabia de um acervo como esse. A levei para elas conhecerem, e uns 2 meses após disso, elas me convidaram para eu participar de um colóquio lá em Macau, né, um colóquio internacional. Você imagina, Aurélia, uma pessoa do interior da Bahia, da cidade de Cachoeira, uma pessoa que veio de uma classe humilde, de um bairro pobre, de repente você é convidado a fazer uma abertura de um colóquio internacional em Macau. Aquilo já me Do outro assustou. lado do mundo, né? Do outro lado do Só mundo. a viagem já me Só a viagem assusta. foi 2 dias. Só a viagem já me assustou, que seria 2 dias de viagem. Enfim, fui a Macau e para mim fomos e acabou atrasando o voo, enfim, e eu não consegui chegar para a abertura. E acabaram me colocando para fazer o encerramento desse colóquio lá em Macau. E eu fiz o encerramento, e eu nunca esqueço, quando eu cheguei no auditório na Universidade de Macau, tinha pessoa de. Só tinha. O menos graduado era doutores, o restante era PHDs. De Hong Kong, PHDs de Portugal. Era esse nível que estava lá, e eu estava lá, um estudante do quinto semestre de museologia, fazendo um encerramento de colóquio. Você imagina, ao sentar para fazer para iniciar essa palestra minha, e a vontade foi sair correndo. Eu vou sair correndo disso aqui porque vão me detonar, vão me apertar e eu não vou saber por onde. Eu fiquei apavorado. Isso foi coisa de 10, 20 segundos. Tomei um gole d'água, relaxei e comecei. Era para eu falar em torno de 40 minutos. Eu fiquei em torno de 2 horas, pelas perguntas, pelas coisas que foram perguntadas. Foi para mim um dos melhores e maiores momentos da minha vida em termos profissionais. O conhecimento, eu quis chegar a isso para falar em relação ao conhecimento, em relação a toda uma trajetória de vida, e você chega a um ponto como esse, não é questão de dinheiro, porque não foi a questão de dinheiro, é questão de um reconhecimento de um trabalho. Então, para mim, isso não tem preço, né? Então, você, quando você foca e tem o objetivo de algo, por isso que de diversas outras coisas que eu já fiz na minha vida, tenho feito, né, e principalmente agora na área de museologia, essas cidades por aqui do nosso Recôncavo, como eu falei de Carmo, falei de Filarmônica, mas falo também como fotógrafo. Hoje eu estou como fotógrafo oficial da Boa Morte, tem mais de 15 anos. Hoje eu estou como gerente técnico de uma instituição como é a Fundação Roça Bahia, uma instituição de mais de 50 anos e tem um legado na área de xilogravura, um dos maiores legados do Brasil e reconhecido mundialmente, Roça Bahia. E estou na frente dessa gestão. Então, é uma gama de conhecimento, mas tudo isso se adquire com muita firmeza naquilo que você quer chegar, né? Desculpe a carga de emoção, Aurélio, mas é algo que É me fantástico, emociona, isso é importantíssimo, é né? fundamental.
me emociona mesmo em relação a toda essa trajetória e reconhecimento em relação do que você faz, né? Essas cidades, quando a gente fala Recôncavo, eu estou falando de Cachoeira e São Félix, mas eu tenho que falar de Maragogipe. Eu tenho que falar de Maragogipe pelo patrimônio que também se tem na Maragogipe, e tive também vários trabalhos, como, por exemplo, Maragogipe hoje ela é tombada, né? A cidade é tombada, foi tombada em 2000. O projeto foi eu que fiz, do tombamento da cidade. E fiz diversos outros trabalhos em relação à igreja de São Bartolomeu, enfim, tentamos fazer diversos trabalhos em Maragogipe, né? São Félix tem a Fazenda Hansa, que a gente cuida, e também nós cuidamos durante um bom tempo da estação ferroviária, onde nós fizemos diversos trabalhos na estação ferroviária. Infelizmente, está no estado que se encontra hoje, desabando, se acabando. Mas Muritiba também é uma cidade que você tem um patrimônio também, alguns patrimônios também, como a Igreja de São Pedro, a Igreja do Bonfim, são patrimônios que ainda estão aí Eu resistentes. tive a Muita coisa sorte, se acabou. eu tive a sorte de ser o revisor de Nelson Brito, você sabe disso, né? Ah, sim, E sim. tive que pesquisar tudo sobre Muritiba. Foi uma graça, foi uma grande descoberta. Eu sou grato a Nelson Brito até hoje por isso, por ter me dado essa Tem uma história oportunidade. fantástica em Muritiba, só que o patrimônio Muritiba, muita coisa se acabou, porque não teve um trabalho de preservação, né? São Félix foi tardiamente tombada como patrimônio paisagístico na época do doutor de Frederico Mendonça, que conseguiu, junto ao IFAM, fazer o tombamento do paisagístico de São Félix, né? Nosso A amigo, ponte, você vê que é uma ponte, nosso amigo nosso em amigo em comum, comum. e que me disse uma vez lá em Camaçari, no encontro, ele disse, olha, o Jomar é um cara que eu respeito no Recôncavo, é uma das pessoas que eu mais gosto. Eu tinha uma amizade muito especial com ele. Ele me considerava o Sim, representante dele no Conselho de Cultura, eu votava como eu e ele nos arrumávamos. E ele tem uma consideração muito grande por você, pelo seu trabalho. Né? não, você é uma pessoa E sensível e ele é uma tem esse pessoa. reconhecimento, sim. Ele é uma pessoa, aquela pessoa técnica, né? Que sabia o que estava fazendo, Sim, 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 que sim. não tinha negócio de ideologia com ele, nada disso. Ele não Não, era. não, 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 Não era, na não. verdade, ele era um E eu sempre técnico falo, e na tinha uma questão da gestão ideologia, técnica. não técnica, sim, sem dúvida. É uma pessoa muito séria sempre no que ele fez. Na sua formação de arquiteto, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande com as coisas. E ainda tem um detalhe, é uma pessoa de diálogo, acima de tudo, porque você, quando está em frente de qualquer cargo, responsável por qualquer cargo, ou em qualquer gestão, se você não tiver diálogo, você não consegue avançar, né? E Federico tinha esse jogo de cintura E de uma e conversa conseguia pessoal avançar. adorável, né? Porque assim, você gosta, aquela pessoa que você está conversando e você adora, tá? Você quer ficar mais tempo conversando, né? Sim, isso é verdade. Essa Isso é verdade. é a simpatia pessoal, né? Ele nos deixou muito Sim, sim, cedo, sim. infelizmente nos deixou muito cedo. Muito precoce, sem dúvida, irmão, sem dúvida. E essa é um pouco da minha trajetória, algumas coisas que eu tenho feito e não paro, né? Não paro porque é isso que faz com que a gente consiga sonhar, que a gente consiga caminhar com todo esse legado que nós temos, esse nosso recôncavo. Não é só Cachoeira e São Félix, é todo o nosso recôncavo, essa riqueza que é muito grande. Você adentrar esse rio Paraguaçu com esses engenhos que nós temos nesse rio Paraguaçu, em Jean Vitória, em Cachoeira, o Forte de Salamina, ali em Maragogipe, o engenho, a Igreja da Pena, que fica ali também no estuário ali do Iguape, a Igreja do Iguape também, né? A Igreja de São Bartolomeu, Maragogipe, Iguape, deixa eu fazer um parênteses sobre Iguape. pois não? Iguape, eu tenho os textos do José Reis, que para mim é referência. José Tem Reis não, para mim não, para o Brasil ele é uma referência. o Brasil, né? Tá vivo, né? O nosso, acho, o maior historiador vivo do Brasil hoje. Uhum. João José Reis tem uns textos sobre Iguape fantásticos, né? Que você tem um Sim, sim, sim. retrato do que era a cultura canavieira, do que era as relações de trabalho, que é uma coisa muito mais rica do que se imaginava, né? Das Uhum. irmandades, de todo esse trabalho. Iguape é um patrimônio do Brasil. Né? O João Do José Reis Brasil. ajudou a revelar isso. E claro, como você disse, não adianta nada o João fazer esse trabalho se você não tem uma preservação da cultura material que está lá em Santiago do Iguape. Né? Sim, sim. E, Você tem políticas públicas que esses patrimônios, como foi em Vitória, como o Convento de Santo Antônio, enfim, estão se acabando, né? Estão se acabando e não tem um
investimento maior E nesses uma das coisas patrimônios. que nos revolta como baianos, para mim, pelo menos, eu acho que você tem essa revolta também, é que essa região, Cachoeira, Iguape, Maragogipe, São Félix e Muritiba, ela tem uma história muito mais antiga do que a região das Minas, né? É, Sem dúvida. que são fundação do nosso Manuel Nunes Viana, pouca gente sabe que é baiano essa fundação da Casa da Ponte, né? Essa fundação de Minas Isso. Gerais, mas que vinha daqui, e aqui já era já Exatamente. tinha uma longa já trajetória antes disso acontecer, e lá tem aquele turismo todo, e aqui nós não temos essa Não relação temos. turística, né? E com a E esse riqueza do potencial, rio né? Paraguaçu como esse, né? E a riqueza, né, Aurélio? Você tem um rio Paraguaçu desse que tem muita história para contar, né? Nós recebemos na Flica muitos intelectuais do Brasil, do exterior, intelectuais de grande peso, e todos Uhum. ficavam encantados com o que vinham aqui, tanto na natureza física quanto na natureza patrimonial, um patrimônio histórico material fantástico. Aí você falar na Flica, não adianta que a gente não vai fugir dela e vai ter que pontuar e falar da Flica, né? Quando a gente fala de Cachoeira, São Félix, aqui do nosso recôncavo, hoje, a ansiedade, é claro que nós temos diversas festividades e diversas ações e festividades e manifestações nos nossos municípios. Exemplo, a próxima semana, entre 3 a 17 de agosto de todos os anos, acontece a Festa da Boa Morte, que esse ano completaria 200 anos, ela remota de 1620, quando começa lá na Barroquinha, enfim, 1940 vem para Cachoeira, enfim, a Boa Morte ia completar 200 anos. Você tem uma festa como Boa Morte que é a nível internacional, reconhecida internacionalmente, é patrimônio imaterial, registrado como patrimônio imaterial da Bahia. E você tem diversas outras, Festa da Ajuda, Festa Nossa Senhora do Rosário, diversas outras festas da cidade de Cachoeira, mas hoje a FLIC, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, economicamente e culturalmente é o que tem mais impacto para a comunidade. A comunidade anseia Eu prefiro ter essa data. uma postura humilde em relação a isso. Eu acho que diante de todas essas manifestações, de todo esse patrimônio, a Flica é uma função. Ela exerce uma função de chamar a atenção para a cachoeira, de chamar a atenção para a região. Sim. É mais nesse sentido que eu me sinto, não de fazer algo equivalente a essas tradições, a essas manifestações Não, culturais. perfeito. Sua colocação para mim é perfeita. Mas é uma postura de que, poxa, como você fez aquele trabalho no Carmo, a Flica faz esse trabalho de chamar a atenção para a cachoeira. Perfeito. E é isso que a gente tem notado nos visitantes que vêm, quando você trouxe a imprensa para cá, a Folha de São Paulo veio, tantos é, grandes veículos de imprensa vieram, os estrangeiros que nos visitaram, muitos estrangeiros importantes estiveram aqui, né, desde a primeira edição, Sim. gente conhecidíssima no exterior, que participa do debate global, né, sobre a cultura, de todas as correntes políticas, e a África também manteve, né, Uhum. a África manteve essa isenção, e tiveram esse encantamento com cachoeira, e isso é a principal função da África. A principal função da África não é ser uma estrela, mas Não, sem dúvida. fazer com que essas estrelas da região brilhem. Não, sem dúvida, você fez a colocação perfeita em relação a isso, de trazer e juntar tudo isso e ter essa referência, né, das cidades do Recôncavo, principalmente Cachoeiras. Maravilha, agora vamos falar um pouco do homem Jomar. Você é casado, né? Tem filhos Tem, e sim, tal. sim. Como é que foi isso? Você era muito namorador? Como é que é essa história? Aurélio, aí vem ele com essas histórias. Eu tenho uma filha, né, e uma netinha, tenho uma neta de 6 anos, né, eu sou casado, né, com a Ana Célia também, ela é funcionária do Tribunal de Justiça da Bahia, daqui do Fórum da cidade de Muritiba, né, escrivã, foi escrivã do cartório, trabalhou durante os anos todos em cartório, é funcionária do Tribunal de Justiça, minha esposa.
E tem família não é tão grande assim, eu tenho 3 irmãs, né? Tem mais uma irmã que também é assistente social, e ela também foi do Tribunal de Justiça, se aposentou agora. Mais uma outra irmã, a Josiane, que hoje está residindo na cidade de Itabuna, professora, reside na cidade de Itabuna. Tem uma outra, a caçula Rita de Cássia, ela é professora também, fez filosofia, e é professora lá na cidade de Camaçari, reside na cidade de Lauro de Freitas, é professora na cidade de Camaçari. E, Quando eu te perguntei se era namoradora, assim, que idade você casou? Quando você se conheceu, você falou, como é que é, né? não, perguntei namoradora, assim, porque às vezes a pessoa diz, não, poxa, eu namorei muito antes de casar, ou não, eu Não, sim, conheci ela bem novo e já casei, já foi não, amor à primeira não, não. vista. Contar um pouco da sua vida, da sua história. Eu conheço sua esposa, sei que é uma pessoa muito bem-humorada, muito Uhum. bem-humorada, muito, né, participativa e tal. É Sim, sim, que sim. assim, pessoa, né, que gosta de conversar também. Assim, mas Sim. você tinha que idade quando casou? Eu, esse é o meu terceiro casamento, né? Eu tinha 30 anos, 31 anos quando foi o primeiro casamento, então foi muito rápido isso, então esse é o meu terceiro casamento. E minha filha, Manuela, é psicóloga. Aí eu sempre brinco, né, com a Manuela. Cada ano que ela faz aniversário, eu vou diminuindo a idade dela. Porque, é claro, se eu diminuir a idade dela, eu estou diminuindo a minha idade, né? Também minha filha, a Manuela Lima, ela é psicóloga de formação e tem essa neta de 6 anos. E com a Ana Célia, é meu terceiro casamento. Espero, de hipótese nenhuma, ter o quarto e ficar nesse terceiro mesmo e caminhar. Eu tenho certeza que sim, porque eu sei que vocês são um casal muito harmônico, Sim, sim. muito junto. Isso a gente observa Uhum. e todo mundo que te conhece, né? Uhum. E você, quando era jovem, era muito festeiro? Ou era Ah, não, mais. isso aí eu sempre digo o seguinte, eu tive uma juventude realmente não transviada, que não seria essa palavra transviada, porque não foi, mas muito festeiro, muito, muito. Era desportista, né? Eu praticava muito basquete, era jogador de basquete, eu remava, fui também de remo também, remava muito, fazia canoagem também, viajava muito com basquete, com canoagem, e aprontei muito, muito quando jovem. Aprontar de farra, de farras e de viagens, dessas coisas, aprontava muito. E namorei muito também. Isso eu já tenho esse orgulho que eu falo assim, fiz isso no momento que tinha que ser feito, Não, mas é a melhor coisa, eu acho, que a com pessoa certeza. só vai tomar juízo, só vai Ah, ser, não, não, mas foi muita farra, muita não, farra. claro, Aí cada um, eu lembro um dos. É geralmente quem é muito interessante. festeiro quando é novo, depois, quando chega a uma certa idade, já chega àquela conclusão de que aquelas aventuras já foram vividas, né? Então já, já, Um dos já. carros um dos carros que eu acabei de minha mãe, dos meus pegas que eu fazia de cavalo de pau, e dos carros que eu acabei dela, um carro seminovo, eu acabei o carro todo, capotei o carro e tal. E foi na época que ela Tinha estava seguro, no não? auge, tinha nada. E na época tava no auge de discoteca de outra volta, né? Aí eu nunca esqueço que ela disse: olha, acabaram os seus embalos de sábado à noite. Que era aquele filme dos embalos de sábado à Era noite, né? antídoto do filme. John Travolta e Olivia Newton-John. Isso, aí acabaram os embalos de sábado à noite. Né? Não acabou, não. Aí depois de um certo tempo começa tudo novamente, enfim, mas deu muita dor de cabeça. Eu sempre brincava o seguinte: lá em casa, 3 mulheres, 3 irmãs, minha avó e minha mãe. Quer dizer, 5 mulheres dentro de casa, e eu só de homem, que meu pai só vinha final de semana, que trabalhava em Salvador, só vinha no final de semana, então era 5 mulheres e eu de homem. Só que tinha um detalhe: eu era tão quieto que todos os dias, quase todos os dias, eu apanhava. Tinha uma surra já encomendada quase todos os dias, né? E teve um dia mesmo, isso ela contando há pouco tempo, a gente lá na praia, na casa de praia, a gente conversando, batendo papo, brincando, contando essas histórias, aí ela lembrou de um fato. Um dia ela chegou ao trabalho, aquele dia que ia e ela já foi pegando o cinto e já veio para me bater, minha avó gritou de lá.
Cessé tá ficando maluca, Cessé? Aí que ela se tocou, né? O que você bateu no menino? Porque como eu já estava acostumada a todo dia me bater, então ela já foi pegando o cinto para me bater. Ou seja, já ia me bater por conta de alguma coisa que eu aprontasse. Então, mas eu tive uma infância bacana. Eu tive uma infância e adolescência que não tenho muito o que reclamar, não. Né? De aprontar, sim, mas é uma infância bacana. A adolescência bacana também, Aurélio. Aquela Aqui em velha, Cachoeira. Cidade boa. aquela velha frase do Jesse Valadão que ele dizia assim: todo dia chega em casa e dá uma surra. Não sei, eu não sei porque que eu tô batendo, mas ele sabe porque tá apanhando. É bem por aí. Era bem por aí a situação. Sim, e você ainda mantém muitos amigos em Cachoeira, né? Quer dizer, você conhece quase todo mundo, né? Conhece Sim. acho que todos os comerciantes, o pessoal que fica ali no centro de Cachoeira, né? E é uma cidade muito boa para conviver porque tem gente de fora, né? Meu pai que está em Cachoeira, Sim. ele me conta que encontra pessoas de todos os lugares. Cachoeira tem funcionado como um polo de atração assim de pessoas que gostam da cultura e que resolvem fixar a residência em Cachoeira. Como é que tem sido esse processo? Não, nós temos vários exemplos, vários casos. O próprio Hanser Bahia, quando ele vem aqui para a nossa região, ele comprou uma fazenda em São Félix, mas também adquiriu uma propriedade de Cachoeira, né? E tem diversos outros casos em relação a isso. A questão da universidade fez também atrair muitas pessoas para Cachoeira. Hoje tem muitos professores e técnicos que estão residindo em Cachoeira, compraram imóveis em Cachoeira, em São Félix, em Muritiba, e hoje residem por aqui. Então tem várias histórias. Tem a história, por exemplo, bacana, que é o do próprio Damário da Cruz. Damário da Cruz não é cachoeirano, mas todos consideram ele como cachoeirano, não Sim, só porque teve o título não só porque teve o título de cidadão cachoeirano, mas Damário, ele conta a história dele, como foi que ele chegou à Cachoeira, de saiu de Salvador, um dia de sábado e domingo, saiu lá de carro de Salvador, chegou em Cachoeira. E a partir daí ele já conhecia, claro, mas ele saiu nesse dia para passear, acabou chegando em Cachoeira e se apaixonou por Cachoeira. E aqui ele fincou um local de vida e acabou findando o seu grande finale foi em Cachoeira, né? E as pessoas têm essa referência que Damário da Cruz é cachoeirano, Damário da Cruz de Cachoeira. Então, Damário da Cruz é uma referência que eu coloquei, falei diversos outros, mas Damário da Cruz é uma referência nesse sentido, de pessoas que vêm e atraem, Cachoeira atrai muitas pessoas. Pessoas que vêm e que bebem dessa se deleiteia e bebe dessa água da cultura dessa diversidade, e aqui fico, e aqui fincam moradia, e aqui constitui família. Nós tivemos diversos casos nisso aí. e são muito bem recebidos. Isso eu acho que é Muito bem típico recebido. da O seu cultura Nilson, por cachoeirana, exemplo, né? cachoeirana. Que quem vem de fora é recebido como se fosse da casa, não tem essa distinção, essa coisa, não, o cara é de fora, não vamos dar Não conversa. vou Então, nem, não vou exagerar em relação ao seu Nilson, por exemplo. Seu Nilson seu Schomem, por Nilson é meu pai. exemplo, Porque seu Nilson, seu pai, hoje caminha em Cachoeira, ali pelo centro histórico, e as pessoas já conhecem que é seu Nilson. Porque senta ali em um local para tomar um suco, um refrigerante, as pessoas já sentam, conversam, bate papo. Ele já se sente dentro dessa cultura, já se sente de Cachoeira. Cachoeira tem essa questão de abraçar muito as pessoas que chegam, e abraça mesmo. O baiano tem isso, mas o Cachoeira não tem isso também muito forte, Aurélio. Muito forte. sente isso mais forte. Sente isso Aliás, na A sorte. Bahia é mais Bahia em Cachoeira, né? Quer dizer, Não, sem dúvida. tudo que a Sem Bahia dúvida. tem de características, elas são superlativas em Cachoeira, eu acho que mais do que em qualquer outro lugar. A gente sabe que os três primeiros municípios da Bahia, fora Salvador, são São Francisco do Conde, Cachoeira Sim, e Jaguaripe. Né? Jaguaripe isso. ficou lá muito pequeno, hoje é pequeno. São Francisco do Conde é mais ou menos, na cidade, tem um tamanho próximo do de Cachoeira, né? É, Uhum. mas também ficou outra tradição, tá, por causa da refinaria e tudo, né? Mas Cachoeira mantém isso, essa cultura básica de Cachoeira Tem e sim. que está O- ligado também a uma tradição política, né?
a gente fala do 2 de julho. Como é que é essa coisa do 2 de julho em Cachoeira? Como é que é esse sentimento de ser parte da história do Brasil e em especial da Bahia? Eu acho que não poderia finalizar um bate-papo como esse sem se falar dessa importância dessa luta pela independência da Bahia, que ela começa em 1922, né? Quer dizer, ela inicia, tem uma briga que fala assim, começou em Santa Amaro dia 14 de junho e tal, realmente teve a reunião em 14 de junho em Santa Amaro, sim, né? Não, Mas ela ela vem se começou. A culminar... primeira reunião desculpa. Não, que é isso? Em São Francisco do Conde. Aí sim, aí teve Santa Amaro na E sim, sequência que é Santa Amaro 14, e aí depois Cachoeira. Cachoeira, Mas é em pertíssimo, 22. Tudo é perto. quase as mesmas datas e o fenômeno é o mesmo, Isso. né? Porque para quem não conhece o fenômeno, posso discorrer um pouco do fenômeno? Pois não, fique à Tá. vontade. Não, até porque as pessoas pensam, a independência do Brasil é 2 de julho de 1823. Pô, mas o Brasil já não tinha feito a Isso. independência lá em 1822? Não, a gente está falando do início de 1822, quando a Bahia, que tinha sido um estado, uma província, no caso, né? Aliás, já era província, uma província que tinha apoiado o governo das cortes, né? A Bahia trocou o governador aqui na pressão, na marra. A Bahia tinha um entusiasmo pela democratização do reino português, mas que recebe uma pessoa despreparada, né? Uma pessoa que veio despreparada, uma pessoa obscura que as cortes mandaram para cá. E isso provoca aqueles enfrentamentos que houve em Salvador, lamentáveis, e a saída da maior parte dos camarários, na época se falava camarário, porque eles exerciam outras funções além de vereadores da Câmara de Salvador, e que vem dialogar com as câmaras dessas três cidades do Recôncavo, que tinha uma importância política fundamental, que é São Francisco do Conde, Santa Amaro e Cachoeira, mas dessas, sim, Cachoeira ainda a maior, a mais importante, né? E aí vão ter essas decisões, que são decisões que colocam a coisa em termos muito diversos do que se tinha até ali, que é a lealdade ao príncipe regente, que tinha sido logo depois do dia do fico, e a ideia de que, bom, nós só reconhecemos o príncipe regente, nós não reconhecemos mais ordens vindas da corte. E isso na guerra civil que estava se desenvolvendo. A guerra política, depois vai ser guerra civil em Portugal, quando eu digo em Portugal, inclui a América Portuguesa, evidentemente, em torno de Dom Pedro, sim ou não, ela vai ser decisiva, essa posição, para os destinos do país e para os destinos de Portugal também. A importância de Cachoeira, dessas vilas do Recôncavo, mas principalmente de Cachoeira, pelo movimento que teve, pelo ápice que foi Cachoeira, e aí depois teve as batalhas e tudo mais, né, que você pode falar um pouco mais disso. Eu estou falando demais, eu quero deixar o espaço do convidado. Não, que é isso. Acima de tudo, você é historiador, acho que... Exato. Não, e você poder falar que, porque às vezes as pessoas valorizam demais o 2 de julho, mas o 2 de julho, a data de 2 de julho é o desfile sobre uma cidade previamente abandonada e que em maio de 1823 já tinha havido lá, não se sabia, porque demorava a chegar a notícia na época, a Vila Francada, que Dom Miguel já tinha restaurado, já tinha destituído as cortes em maio de 1823. Então a vitória viria de qualquer maneira. É o momento anterior, é o momento dessa proclamação de 1822 das câmaras, que é o que realmente tem a maior importância histórica. Agora você pode falar sobre como isso é revivido em Cachoeira, como essa coisa como é o orgulho do cachoeirano dessa história. Existe esse grande orgulho dos cachoeiranos e tem essa lacuna na história do Brasil. A lacuna de Cachoeira, ela não aparece, a cidade do Recôncavo não aparece na história do Brasil. Da importância que teve para a independência da Bahia, né, para o 2 de julho. Inclusive no hino da Bahia, no 2 de julho fala de Cabrito, fala de Pirajá, mas não fala de Cachoeira. Não fala de Cachoeira. Então, na verdade, tem uma lacuna nisso, né? Mas os cachoeiranos, ela tem esse pertencimento que é muito forte dentro do cidadão cachoeirano. Eu vejo assim, para você ter ideia, é difícil você pegar uma cidade do interior,
cante o hino da sua cidade. Às vezes não sabe nem o hino do seu estado, quanto mais o hino da sua cidade. Cachoeira, você vê isso forte quando acontecem esses atos cívicos e você vê o cidadão cachoeirano cantar hino da cidade. Então, isso é um marco em relação à cidadania, desse pertencimento que o cachoeirano tem, do que ele representa para a Bahia e para o Brasil. Isso é muito forte, entendeu, Aurélio? Isso é muito forte. Então, eu tenho orgulho de ser cachoeirano, eu tenho orgulho de ser do Recôncavo, eu tenho orgulho de ser baiano. Em cima de toda essa luta, você vê que os resquícios de tudo isso são essas pessoas abnegadas que a gente não pode deixar de falar, que é muita coisa falar de Cachoeira do Recôncavo, mas a gente não pode deixar de falar desses do samba de roda nosso. A gente não pode deixar de falar do doutora Dalva, do samba, né, de tudo isso que veio em cima de toda essa luta, e isso vem se repercutindo e vem através do próprio Trampolino Basto, em relação à própria Lília Siciliana, em relação à abolição da escravatura, enfim, tudo isso é um E marco vou lembrar importante. outro personagem agora, que eu acho que é importante também para a gente tocar no tema da negritude, né? Que é o pai do André Rebouças, o Antônio Rebouças, O Antônio que Rebouças, era sim, um liberal, conservador, um homem de confiança de Dom Pedro II, um homem de isso, ideias muito avançadas para sua época, e que ele era, como se chamava na época, se chamava cabra, que era um pardo mais escuro, né? Tinha essa nomenclatura do século XIX. E ele vai ter importância fundamental nessas questões que vão dar na abolição, essas questões da emancipação, né? sim, E era um deputado eleito pelo povo de Cachoeira. Olha que interessante. O exatamente, avanço que exatamente. Cachoeira já tinha, isso na primeira metade ainda do século XIX. Sim, aí você vê a importância dessas pessoas, a gente não pode esquecer de falar de Ernesto Simões Filho, né? E diversos outros vultos históricos da nossa cidade, juristas, como o próprio Teixeira de Freitas, né? E diversos outros pessoas que saíram de Cachoeira, mas que no cenário brasileiro fizeram história. Então, pessoas que saíram daqui da cidade de Cachoeira. Então, nós temos um vultuoso número de personagens que fizeram acontecer e fazem acontecer Cachoeira. E levaram o nome da cidade por todas essas partes do Brasil e do mundo. E vou destacar uma coisa, né? Nessa história, todos esses nomes que a gente falou, do próprio 2 de julho, né? Sempre Sim, com conhecimento, pessoas que estudaram, que como você, como seu exemplo, eu gosto de citar isso agora para exaltar seu exemplo, que é aquela coisa, você naquele momento não tinha o curso de museologia, mas você foi atrás do conhecimento para poder gerir a isso. lira, para poder chegar no governador, para poder ver essa questão do Carmo, né? Sim, Foi essa busca pelo conhecimento. E todos esses líderes políticos que a gente citou aqui, e depois você vai ter André Rebouças, que é filho de Antônio de Rebouças, né, Antônio que é Raposo. uma sumidade, né? Acho que um dos intelectuais mais importantes do final do século XIX, é, que tem essa coisa da moderação, que são capazes de, pelo conhecimento, chegar às conquistas também. Moderação no bom sentido, né? A Sim, capacidade de dialogar, a capacidade de levar boas ideias para fora de Cachoeiro, né? E de sem dúvida. influenciar com boas ideias, com boas soluções. Acho que isso é um grande legado e eu vejo isso em você, Gilmar. Eu quero te reconhecer isso, essa tradição cachoeirana, a melhor tradição cachoeirana dessas pessoas que fazem a diferença. É, sempre agradecendo a você, né? Primeiro por essa forma de você ter esse carinho, né? Por esse trabalho que eu venho realizando e realizo. E esse reconhecimento, Aurélio, eu acho que reconhecimento e esse carinho de pessoas que estão mais próximas a gente, isso é muito bacana. Isso só nos fortalece para que a gente continue nessa caminhada, né? Que não é fácil, mas que a gente trabalha com cultura, trabalha em captação de recursos, trabalha com projetos. Não é fácil, é muito complexo. Você sabe muito bem disso, né? Que a complexidade de buscar recursos para fazer as coisas acontecerem. E, e, São a- diversos e às vezes projetos, ser de incompreendido dezenas. também. Às vezes ser Tem incompreendido. muito, muito.
muito. Por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Cultura, foi quando criou o Conselho de Cultura, fui o primeiro presidente, fui reeleito a segunda vez, fiquei como vice-presidente, hoje eu estou como membro do Conselho de Cultura, estou também como membro e sou presidente do Conselho de Turismo Cachoeira, enfim, todo envolvido nessa construção dessas políticas públicas também, porque já que nós estamos na cidade, que é da nossa contribuição, fazemos parte dela, a gente não pode estar longe da construção dessas políticas públicas, porque é nesse local de fala que a gente consegue avançar, né? Então, a gente não adianta a gente ficar à margem sem estar no lugar de fala. Então, não adianta, sai do seu lugar cômodo e venha para o seu lugar de fala também para dar sua contribuição como cidadão. É, vamos falar de lugar de fala assim, sem sentido ideológico, né? Um lugar de fala Sim, mesmo. sim, sim. Que eu sei Mesmo, que você tem encara dessa forma, né? sem dúvida. Falar nisso, aproveita para fazer um pouco um comercial. Eu soube que É. você até me mostrou, já fui ver e tal, mas fala um pouco que você está com a experiência nesse YouTube que nós estamos aqui agora, né? No YouTube, que é a TV aberta do século XXI, você também está com um canal aí, Sim. né? Então, conta essa proposta aí. Nós temos foi uma proposta Dá o que endereço nasceu. para o pessoal vir e tal, né? Quer dizer, o Sim, nome, né, sim. do canal. Nós temos alguns canais. O canal principal é da Live Solidária. Os meninos aqui da área de cultura e começaram a pensar com essa pandemia, né, desse impacto que teve em toda a nossa cultura, então criamos uma live solidária. Essa live solidária é justamente para arrecadar alimentos, ou tentar arrecadar também alguma parte financeira também, para ajudar esses músicos, essas bandas, esses grupos culturais de Cachoeira, e começou isso a tomar um caminho muito bacana, né? Porque foram dezenas de grupos que se apresentaram, conseguimos arrecadar alimentos, distribuir alimentos. Foi muito bacana essa experiência da Live Solidária, que é um canal que nós temos e agora diminuímos até um pouco o número de lives, mas, por exemplo, agora, nesse período da Boa Morte, iremos fazer algumas transmissões de grupos e também de simpósio. Então, a gente começou a trabalhar com isso, então o canal é da Live Solidária. É esse canal que a gente vem trabalhando e tem um canal também do Hans Bahia, criamos um canal também para Boa Morte, para que tenha esse diálogo. Esse é o nosso caminho, né, Aurélio? A gente não explorava muito esse caminho e hoje a gente está explorando ele e precisamos explorar esse caminho porque esse é o nosso É lá na aquele. frente e vai ficar, né? E a E gente vai ficar. falava da busca pelo conhecimento. Você já está com quantos anos, Gilmar? Isso. Você está com quantos? Eu tenho, É, eu tenho 58. 58 anos e tá aí, É. menino nessa coisa de televisão, fazendo televisão. Porque isso aqui é televisão, pelo amor de Deus. É claro que O sim. YouTube não é É a televisão, mesma porque tecnologia, a é a mesma mesma coisa. tecnologia, você tem que produzir, não é aquela coisa Mesma amadora. coisa. Às vezes dá certo uma coisa amadora, mas daqui a pouco você precisa de uma iluminação, precisa de Sim, um sim, recurso sim. de áudio, né? Principalmente quando você vai trabalhar com bandas e coisa e tal. E eu tô vendo você menino aí lidando e entusiasmado. É isso que eu quero. Entusiasmado, Eu sem gosto dúvida. mesmo de ver você entusiasmado. Eu quero que esse entusiasmo permaneça, porque esse Sim, entusiasmo sim. ajuda a gente a ter uma vida mais longa, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Consegue que a gente se iguale, por exemplo, um menino lá de 18, 19 anos que está na minha equipe trabalhando e estamos no mesmo patamar, entendeu? No mesmo patamar e não vai parar isso, não. Isso a gente vai caminhar e pensando em outras frentes de transmissões, em outras ideias, né? Enfim, é isso que faz a gente Mas estar ó, respirando, já né? fica aqui o aviso, até para o pessoal poder olhar Sim, lá. Depois você me manda os links dos canais que você está sim, coordenando, sim, sim. para eu colocar lá na descrição deste vídeo, que aí fica lá quem quiser Ah, ver. pois não. Tá? Que É bom passo, que já sim. faz aquele acesso direto, é Isso. muito bom aproveitar isso. Eu vou te mandar o link. Vou mandar É. os links para ti. Então eu vou deixar, nós estamos chegando a uma hora de programa, eu vou Sim. deixar você super à vontade aí para você falar o que você achar bom, o que você já é um homem, já começou a ser um homem de televisão, já é um homem de televisão, fique à vontade para usar esse espaço aí com a sua vontade mesmo. Esses bate-papos, Aurélio, me deixa muito tranquilo quando eu converso, principalmente com pessoas como você.
conhecimento que você vem. Você é gaúcho, né? De nascimento, né? Mas Gaúcho, né? eu sou, o pessoal me respeita muito lá, mas Você eu é um. sou culturalmente baiano, eu acho que você reconhece isso, É né? isso. Acho que Não, isso Cachoeira que eu ia reconhece falar. isso, Salvador reconhece isso. Que o Conselho Estadual de Cultura nunca tive, em 8 anos, nunca teve um questionamento, você não é daqui, ou coisa parecida, nunca, né? O que eu falei só, você é gaúcho de nascimento, mas você é baiano. Sua banidade aflora isso. Isso é o que eu queria pontuar, é justamente isso. Mesmo você ter nascido no Rio Grande do Sul, você tem sua banidade, você é baiano. De gosto e Você tem feito. coração. Não, sem dúvida. Então, é, primeiro, é um espaço bacana que a gente consegue conversar e se expressar e falar das coisas da vida, principalmente uma coisa dessa que é solta, sem muito protocolo, né? E te parabenizar pela ideia, que isso é muito bacana, essa ideia, e esse prazer de estar aqui batendo esse papo com você. Primeiro, nós nos conhecemos alguns anos atrás, e vejo essa amizade se estreitando a cada dia. Se estreitando, primeiro, pelo respeito que eu tenho a você como profissional e o respeito que você me tem como profissional. E nesse respeito profissional, se chegou a uma amizade que tem se fortalecido pelos esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo e muitos outros que iremos ainda desenvolver. Né? Também por Então, nossas afinidades, nós temos muitas afinidades. Eu sinto isso não, sem cada vez dúvida, que eu sem converso com dúvida. você. O, Como nós conversamos um pouco de Cachoeira, um pouco do Recôncavo, me sinto. Eu tenho muitas coisas ainda a desenvolver. Muitas coisas. Eu acho que Cachoeira e nossa região precisa de uma visão mais ampla em relação à cultura, em relação ao turismo. Enfim, muito precisa se desenvolver. Muito já foi feito pela nossa região, sim. Isso aí é sem dúvida. Muitos pensadores, muitos pesquisadores, muitas outras pessoas, e tenho orgulho de dizer que também eu tenho uma parcela de contribuição muito grande para a Cachoeira e também para o Recôncavo. E me sinto cachoeirano de participativo, como um cidadão participativo, de participar das coisas, das construções, das políticas públicas, mas, acima de tudo, esse legado que eu acho que o homem, ele se passar em uma vida, se não tiver tido um trabalho e deixado um legado para suas gerações, eu acho que não teve muito porquê você ter passado por essa vida. Eu acho que o melhor de tudo de um ser humano e de um homem é quando você olha para o lado e para trás e vê que você está deixando bons frutos, né? E tem Isso, muito a construir, isso vale para o pai né? de E isso é muito e bacana, isso vale para o pai e mãe de família que criam bem uma família também, né? e sem E, e, dúvida. é, e essa questão agora a gente tem aquela coisa também de ver a vida como missão, não como usufruto. Não que a gente não usufrua, você bem contou Isso, que já usufruiu muito, né? Na sim, sim, juventude, principalmente. Mas ter esse sentido de missão que você traz contigo, e isso dá prazer pra gente também, né? Não é uma coisa dá sim, feita é prazer. sem alegria, não. Não é uma coisa feita como obrigação, como, né? Claro, É isso. gera muitas obrigações e aborrecimentos, como qualquer trabalho, qualquer missão que se Isso tenha. isso é natural, é normal, não tem jeito para a gente fugir. Mas Não é tem isso. jeito. Então, muito obrigado, Gilmar. Fico muito grato pela Valeu, sua Aurélio. participação. Obrigado, irmão. Vamos continuar Obrigado. e o desejo de que tudo, que tudo continue, que essa missão sua Com continue certeza. e que encontre novos caminhos, novos desafios e o desenvolvimento dos que você já está traçando, dos caminhos que você já traça. Muito Valeu, meu sucesso. querido. Obrigado, meu irmão. Beleza. Muito obrigado. Abração. Um abraço. Olá.